Seguiu Jesus com os seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: queridas, manda essa live para suas amigas aí, manda para todas as mulheres dos seus grupos. Gente, vem aprender sobre cérebro, como curar o cérebro ansioso e deprimido. De repente, essa mulher não está com esse problema, mas a filha está, a mãe está. Então, ela sabendo, ela consegue também direcionar, tá bom? Bom, vamos lá. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos por aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. E começando... Agora guarde isso daqui, eu até deixei em negrito. Começando a entristecer-se... Onde é que tá? Ficou profundamente angustiado. Anota no seu caderno, anota. Isso aqui é aula, querida. Não deixa passar batido, tá? Não vai ficar salva essa live. Essa aula de hoje não vai ficar salva, tá? Ela é exclusiva. Então, vamos lá. Se você sair também, você vai perder. Então, anota para você não perder nada. Ou printa. Então, a alma de Jesus entristeceu-se, Jesus ficou começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado, então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecer aqui e vigiar junto a mim. Essa aqui é a King James, a versão King James atualizada. Eu gosto muito da versão da King James, tá, gente? King James. Aí tem uma outra passagem, Lucas aqui cortou por conta do slide, que diz assim, ó. Então, dessa primeira parte, o que eu quero que vocês anotem? Que Jesus foi o primeiro, como Deus, ele sofreu na pele o que é um alto nível estressor. Ansiedade, depressão, transtorno afetivo bipolar, dissociação, borderline, burnout, seja qual for o adoecimento mental, o transtorno, que é ele surge depois de um sofrimento emocional que você não resolve. Então, quando você acha que essa baixa autoestima, essa angústia, essa ansiedade patológica, essa coisa que o seu coração vive disparando, falta de ar, você se sente deslocada na vida, enfim, você vive com sofrimentos emocionais, muita culpa, muita raiva, muito medo. Eu quero dizer uma coisa para você, querida irmã. Você não tratando isso, você pode adoecer o seu cérebro. Por quê? Quando existe uma emoção desconfortável, eu não vou dizer negativa, porque nenhuma emoção é negativa. Todas as emoções são boas, inclusive agonia, inclusive angústia. Quando existe essa emoção, esse sentimento desconfortável, é um sinal, anota, é um sinal que tem algum problema que você não está resolvendo. Dulce, não sei o que é, você tem que caçar, entender. Onde está o problema que está dando esse gatilho de angústia, culpa, medo, raiva, tá? Frustração, desânimo. Tem alguma questão aí que você não está conseguindo resolver. Outra hipótese que nós aqui podemos pensar também, querida irmã, você precisa cuidar da sua alimentação se você já tem uma ansiedade e depressão. Precisa, porque o cérebro doente é reflexo também de um corpo que não está bem. Então, você também precisa cuidar da alimentação, mas eu quero que você se atente. Oi, aqui minhas queridas! Oi, Ju! A Ju, a Flavinha, boa noite, minhas amadas. As meninas do Método Viva já entrando aqui. Ai, que bênção, muito bom tê-las aqui, queridas. Inclusive, eu dei essa aula, eu acho que vocês estavam nessa aula. É claro que eu vou trazer algumas coisas a mais, né, mas aqui hoje. Porque é um assunto muito profundo, não dá para esgotar nunca, né, meninas? Mas aí depois vocês me trazem aqui, se eu não falei, eu falei, tá? E olha que eu fico com as meninas do método 2 horas. Meu Deus do céu. E parece que o assunto não termina, que é muita coisa, né? Enfim, então, angústia, Jesus sentiu angústia profundamente. Jesus, ele viveu, ele presenciou, ou melhor, ele experienciou uma tristeza mortal. Por quê? Porque viria para Jesus, ele seria prensado, né, queridas? Ele ali provaria do Calvário. Da cruz, de todos os flagelos no corpo. E eu acredito ainda que a maior dor de Jesus, queridas, eu não vou nem dizer a dor do corpo, porque foi terrível, mas eu ainda vou dizer que foi a dor de ficar distante do Pai. Nunca, por toda a eternidade, Jesus se distanciou do Pai. Nunca, não tem isso. Mas aqui na Terra, naquele momento do Calvário, naquela dor terrível, naquele desconforto enquanto estava ali na cruz, pois é, o Pai
se distanciou de Jesus e Jesus, levando o pecado do mundo, simplesmente se sentiu desamparado. Eu acredito que é a maior dor. Mas enfim, aqui são minhas suposições. O que eu quero dizer é que Jesus, assim como você, ele também sofreu emocionalmente. Irmã, para de achar que é demônio. Sofrimentos emocionais fazem parte da vida. Por quê? Porque existe uma situação que vai exigir muito de você. Como Jesus aqui, ele estava lá, preste a ir para o Calvário para passar por tudo o que ele passou. Obviamente, emocionalmente, Jesus elevou-se o seu nível estressor e ficou muito angustiado. Aqui Jesus, ele teve uma crise aguda ansiosa. Anota isso. Jesus teve uma crise aguda ansiosa, um nível estressor altíssimo. Ansiedade, ela aumenta o nível estressor do corpo. É um tipo de estresse. Nós não dizemos bastante que você tem que gerenciar o estresse do dia a dia? É isso, são essas emoções que ficam muitas vezes em descontrole. Jesus, ele sentiu o ápice da angústia. Jesus sentiu o ápice da agonia. Tem versões que fala que ele mesmo, que o Senhor fala, minha alma está extremamente agoniada, angustiada. Jesus viveu o ápice. Anota, ele viveu o ápice. E agora nós vamos para Lucas, porque lá em Lucas, aqui é Mateus. Agora em Lucas, Lucas ele traz um detalhe, o olhar médico. E Dulce, como que você afirma que Jesus ele sofreu uma ansiedade aguda? Pelo sintoma que ele viveu, e eu vou te explicar o que aconteceu com Jesus. Vamos lá. E retirando-se, seguiu, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai, para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia, olha aqui a emoção de Jesus. Em grande agonia, Jesus viveu o ápice do sofrimento emocional, irmãs. Orava ainda mais intensamente e aconteceu-lhe que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu até deixei em negrita essa parte porque eu quero que você anote. Aqui, quando a pessoa ela vive um nível estressor alto, uma ansiedade alta, um estresse alto, o corpo somatiza esse estresse. Então, vai ter pessoas que desmaiam, tem pessoas que têm coração que dispara, falta de ar, sudorese, de repente, náuseas, tonturas. O corpo, quando você está no nível estressor muito alto, estressada, tem alguma coisa te tirando fora do eixo, o teu corpo vai somatizar. O corpo de Jesus somatizou da pior forma. Jesus sofreu, queridas. Irmãs que estão pelo Instagram, vem para o YouTube porque eu estou compartilhando um slide, tá? Dulce Vini Andrade, você pode digitar, ou você vai no último Stories, clica lá e venha direto para o YouTube porque eu estou apresentando em slide essa aula para você aprender, tá bom? Então, minha irmã, o que aconteceu? Jesus entrou no nível estressor, de agonia tão alto, mas tão alto, que ele sofreu um problema de saúde muito raro, que se chama hematidrose. Somente 1% da população passa pela hematidrose, vivencia a hematidrose. E o que é a hematidrose? Quando o nível estressor do corpo está tão alto que essa pressão dentro do corpo, esse nível emocional estressor, né, esse estresse do corpo, ele é tão forte que ele rompe, ele estoura os vasos sanguíneos que estão por debaixo da pele. Jesus sua sangue. Jesus transpira, só que mistura o transpirar dele com o sangue, porque a emoção, o sofrimento emocional de Jesus foi tão alto que ele não desmaiou, que ele não apagou ali. Mas o corpo dele rompeu com os vasos sanguíneos. Querida, Jesus sofreu muito ali. Porque para passar um estresse desse, minha irmã, tem que ser um nível emocional que eu não sei nem te explicar. Se você teve crise de ansiedade no ônibus, em algum lugar, e você toma medicação, e é terrível, imagina o que Jesus passou aqui. A ponto de romper os vasos sanguíneos que estavam por baixo da pele de Jesus. E o sangue se misturar com o suor. Querida, o Pai tirou? O Pai, por um milagre, arrancou o sentimento emocional aqui, a emoção de Jesus? Não.
Sabe o que aconteceu aqui, querida? Jesus teve que lidar com esse sofrimento emocional. Mas o pai o confortou. O pai mandou um anjo, o anjo confortou, só que Jesus ora intensamente. Na segunda vez que ele ora, que o pai já enviou socorro, Jesus faz o quê? Sua sangue, porque ele entra no nível estressor tão alto, a agonia dele. Veja que ele ora mais intensamente, ou seja, a agonia, o estresse de Jesus aumentou mais ainda, essa agonia aumentou mais, e ó, esse nível estressor rompe com esses vasos sanguíneos. Ah, querida,